Alô. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do Conselho Municipal da cidade de Teresópolis, na qualidade de presidente, gostaria de dar as boas-vindas a todos, dizer da nossa enorme satisfação em estar dando sequência às demandas que o Conselho coloca para a direção. Então, essa audiência pública foi uma demanda do seu grupo de trabalho de saneamento, que é coordenado, desculpa a minha voz, que já não é nenhuma maravilha, agora que eu estou com o princípio de gripe aqui. Foi coordenado pelo Rodrigo, nome fácil, Rodrigo Koblitz, a TM, que faz parte, o Léo Bittencourt, que está ali estrategicamente colocado, quem mais tinha? E o Bruno da Defesa Civil. Bom, então esses componentes colocaram essa proposta e já há algum tempo a gente vem tentando viabilizar e hoje finalmente está se concretizando. O tema da audiência é a questão do lixo. Equalizando aí, seu amigo. Tá, tranquilo. E eu vou então iniciando, vamos tentando aqui a tecnologia aqui. Então convidar a nossa mediadora, que demora um pouquinho. A mesa coordenadora será formada pela vice-presidente do Conselho, Ana Maria, posso chamar assim carinhosamente, professora Ana Maria, a TM, que vai cuidar daquele papel bacana que todo mundo gosta, controlar o tempo, né? Tá chegando a hora, mas é bom, né? Faz parte da organização. O Rodrigo vai cuidar da relatoria, né? Então vai fazer o registro das falas, juntamente com o Léo Bittencourt, que está ali no bastidor, ali na coxinha, fazendo o registro de filmar, videográfico. Falei correto? Então tá bom. Então eu queria, sem muita conversa, convidar a professora Ana Maria aqui para coordenar os trabalhos do dia de hoje. Professora. Boa tarde. Nós pensamos em fazer a seguinte dinâmica. A fala principal será do secretário do Meio Ambiente, Flávio. Em determinado momento, ele vai chamar o secretário de Serviços Públicos, Beto Calixto, para eles dizerem o que está acontecendo e o que eles estão projetando. Eles terão, ao todo, os dois, 40 minutos de fala. Após, nós abriremos para as perguntas, que poderão ser realizadas de duas formas. Quem quiser por escrito, tá? Tem um formulário que está com a Darlene, que é aquela moça bonita ali da ponta. Quem quiser no microfone, que também vai ficar aqui, a Darlene que vai controlar. Tá bom assim? Eu esqueci de dizer que no máximo, quem quiser fazer pergunta no microfone terá 2 minutos para fazer a pergunta. É um tempo grande, pode parecer que não é, mas é. E a resposta também será feita em 2 minutos. Foi a forma que nós encontramos de possibilitar a participação de todos. Tá bom assim? Podemos começar? Bom. Sim. A Jenny está me lembrando aqui que quem não assinou ainda a lista, para fazer o favor de assinar. É de extrema importância, tá? Porque é a forma que a gente tem de documentar o número de pessoas presentes, tá? A participação. Boa tarde.
Então, passando a palavra ao secretário do Meio Ambiente, Flávio Castro. Tudo bem, Flávio? Foi? Agora vai. Bom, boa tarde ainda, boa tarde a todos. Nós assumimos nós que eu digo a equipe da prefeitura que assumiu a gestão dos resíduos sólidos. A gente começa a trabalhar no meio do ano passado. O Beto assume a Secretaria de Serviço Público e o Raimundo assume a Secretaria de Meio Ambiente. Até então, só vou fazer um pequeno histórico para a gente dar uma contextualizada. Em 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 2009 o aterro foi recuperado e ele operou muito bem até 2014. Durante esse período estava funcionando com todos os seus sistemas de tratamento, de contenção de efluentes. Nós tínhamos um sistema de tratamento de chorúmio, que era a melhor tecnologia no momento. Se fazia análise sempre do chorúmio depois do tratamento. Se tivesse dentro dos parâmetros, ele era liberado no rio. Se não tivesse nos parâmetros, ele recirculava no sistema, voltava para a parte de cima do aterro, passava novamente no tratamento. Aí, tinha tratamento de gás e tinha o aterro estava todo impermeabilizado, né? De um determinado, o que foi colocado antes de 2009 não estava impermeabilizado. A partir de 2009 todas as células estavam impermeabilizadas, com drenagem, o novo chorume, gás, e o lixo era tapado completamente no final do dia. E aí, depois de 2014 houve problemas financeiros, problemas administrativos, e agora no ano passado nós pegamos o lixão de volta, né? Não era mais um aterro controlado, voltou a ser lixão, com os catadores lá dentro, que já tinham saído. A maioria de vocês devem lembrar, eles estavam na cooperativa, estavam trabalhando já na cooperativa, não tinha mais ninguém lá dentro do aterro trabalhando como catador. E agora a gente pegou novamente essa história para reajustar. E aí, a partir desse início, a gente faz um planejamento estratégico lá da Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente, a gente montou um planejamento estratégico para 2019 e 2020, e na parte do lixo, a gente dividiu o problema em 4 etapas. Na operação atual, que a Secretaria de Serviço Público executa a operação, mas o planejamento da operação atual, que é a nossa proposta, a nossa ideia já conversada, é parar mesmo o tratamento, parar a operação, a remediação, a operação no futuro, o que a gente quer para Teresópolis no futuro, e a coleta seletiva como uma ação fora do aterro, né? Fazer a coleta seletiva aqui fora antes de chegar lá no aterro, porque tem a proposta também de esperar o lixo chegar lá e fazer a coleta seletiva lá. A gente optou por separar e trabalhar com ela na rua aqui fora e evitar que o lixo chegue lá dentro em qualquer forma. Então eu vou desmembrar cada uma desses 4 temas para facilitar a compreensão. Então, a operação atual, como eu falei, a Secretaria de Serviço Público opera e o dia a dia de coleta de lixo na rua, leva para o aterro, e aí o Beto daqui a pouco dá uma fala sobre esse processo. Mas a gente está com duas linhas de trabalho aqui nessa operação atual. A gente primeiro precisa, só está invertido aí, por favor. A gente tem que parar a operação, a gente tem certeza disso, a gente tem, inclusive, uma decisão judicial, a gente está com uma liminar para poder operar, e a gente está trabalhando junto com o governo do Estado, com a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, para resolver o problema maior para a gente, que hoje é o transbordo. Por que é o problema maior? Porque nenhum município quer receber o lixo. Não tem uma lei que obrigue nenhum município a receber o nosso lixo. E a gente está na busca com eles para tentar. A gente já fez, o projeto já está escrito, esse projeto do FECAM, a gente já escreveu, a princípio, pela primeira negociação, inclusive o Vinícius foi comigo, reunião com a secretária do Ambiente,
A nossa primeira reunião lá ficou definido que a gente escreveria o projeto, eles nos passaram todos os dados, quanto custa a operação se a gente jogar em Itaboraí, quanto custa a operação se a gente levar para Friburgo, quanto custa a operação para levar para Três Rios, ou até para Seropédica. Cada uma delas tem seus problemas, vantagens e desvantagens. O mais fácil para a gente, menos oneroso, seria Friburgo. Mas aí a gente ainda está em negociação, essa negociação passou a ser deles, da Secretaria de Estado do Ambiente, e na segunda reunião eles pediram, a gente foi com um projeto pronto já para apresentar para eles. Eles pegaram o nosso projeto e eles definiram lá pelo novo regimento do FECAM que a gente não poderia apresentar o projeto e sim eles. Então, eles vão apresentar esse projeto que foi escrito por nós. E dentro desse projeto tem essas duas, a busca que a gente está direto, a gente não definiu ainda esse local, e o pagamento pelo transbordo, que a ideia é tirar esse dinheiro do FECAM mesmo para poder executar. A gente viu o custo de operação para Friburgo, aumentaria o nosso gasto aqui, se a gente levasse para Friburgo, em torno de 700 mil mês, certo, né? Foi isso que a gente calculou. O preço de pagamento lá para entrar com lixo em Friburgo e o custo operacional para levar para lá. Aumentaria a nossa despesa em torno de 700 mil reais mês. E é um dinheiro que a prefeitura não tem nesse momento. Então, por isso que a gente partiu para buscar recursos de fora. Essa operação de transbordo mais a aquisição de um terreno, que eu vou falar lá na frente, na operação do futuro, também está dentro do projeto FECAM, ele fica quando a gente escreveu, 15 milhões, mas aí dependendo de, se não for Friburgo, se for Itaboraí, se for Três Rios, se for outro município, isso pode chegar a 20 milhões de reais. Por isso que a gente teve que estar tentando buscar dinheiro fora, porque aqui dentro a gente não tem esse dinheiro para poder executar. A segunda parte, então vamos lá, parei a operação no aterro, eu tenho lá um problema que está me jogando chorume no rio, que tem gás ali por baixo, que está indo para a atmosfera sem a queima devida, eu tenho ainda catador lá dentro, tem uma opção de problema que eu tenho que resolver. A remediação, a gente já começou também com uma parceria com a Secretaria de Estado, a gente fez bons acordos com eles até agora. Eles nos pediram que uma empresa de Santa Catarina veio buscar apoio aqui no Rio de Janeiro. Eles desenvolveram um projeto de uma usina que ela queima o lixo, e nessa queima do lixo, a partir dali eles têm determinados filtros, que ainda é segredo industrial deles, de verdade eu nem sei, mas eles conseguem chegar lá na ponta com transformação de petróleo sintético, com o resíduo do lixo vira petróleo sintético. Na queima também tem geração de gás, esse gás movimenta a turbina para geração de energia. Então ele consegue nesse processo fazer transformação em gás e na queima vender energia na rede. Essa empresa ela está com um protótipo lá em Santa Catarina. O protótipo deles queima 100 kg de lixo por hora, e para a gente 100 kg é insignificante, mas quando eles vierem para cá, que já o processo está em andamento, bem avançado, a ideia é que eles queimem 1 tonelada de lixo por hora. E aí, se eu tiver parado a operação, colocar uma empresa lá para começar a remediar o lixo que está lá, e ela me tirar 20 toneladas por dia de resíduo, em 1 ano a gente já conseguiu baixar muito volume de lixo ali dentro, e nesse conjunto, no acordo com eles passam a tratar o chorume que está indo lá para o rio direto, e volta a colocar, eles vão achar os drenos de gás no momento que estiver baixando, e volta a botar o dreno de gás e começa a operar o aterro normalmente. Por que isso está sem custo para a prefeitura, zero custo? Por que eles vieram procurar a gente? A maioria dos aterros hoje tem uma empresa operando. Vocês podem olhar para qualquer município, tem empresa operando. Teresópolis não tem nenhuma empresa operando, quem opera é a prefeitura. A gente tem um lixão que precisa ser remediado, eles precisam de matéria-prima, porque eles precisam, esse petróleo que eles estão produzindo, eles querem fazer a certificação deles junto à Agência Nacional de Petróleo. E para isso eles precisam de um campo de pesquisa, e o campo de pesquisa a Secretaria de Estado do Ambiente direcionou para a gente. Falou,
tem Teresópolis, vai lá e conversa com eles. Nós viemos, conversamos com eles. O tamanho da usina deles cabe perfeitamente ali na área da entrada do canil. Você tem um canil, chegou de frente para tem um canil à direita, a balança e depois a usina de asfalto. Entre a balança e o canil, o tamanho da usina cabe perfeitamente. E aí a gente resolve o segundo problema, que não é o caso aqui, mas a gente tira o canil dali e traz o canil para um espaço ali na descida do Vale do Paraíso. Quem passou pela FES vai descendo mais um pouco. Quem faz o retorno para a FES ali tem um quiosquezinho que vende ali água, caldo de cana. Ali tem uma ruazinha que é uma escola que estava abandonada, que é do Estado, cedeu o terreno para a gente. O terreno agora é da prefeitura. E essa empresa constrói o canil como contrapartida para a gente. Ela constrói um novo canil ali, a gente tira o canil de lá, joga para cima, e lá embaixo ela constrói e fica operando durante um ano. A gente fez o termo de cessão de uso para operação de um ano, é o tempo que eles têm para fazer as análises deles e eles entrarem no mercado, certificar a empresa deles e a partir daí segue a empresa deles de um lado e a gente de outro lado. Enquanto isso a gente ganha tempo, estamos baixando o volume de lixo para a gente conseguir escrever um projeto, captar recursos para poder fazer a remediação completa do aterro. A ideia é que o aterro a gente consiga baixar para o nível ali pelo menos da pista e a partir dali a gente fazer queima de gás, dependendo do volume que tiver, pode até colocar uma usina mais para frente de geração de energia com o gás que existe lá. Isso já está conversado com algumas, aqui dentro, com algumas secretarias, já havia uma definição nossa, a gente vai partir para essa linha mesmo e já existe um termo de cessão de uso assinado, a empresa está se licenciando aqui em Teresópolis, está abrindo uma filial em Teresópolis, já passou o processo até lá no Beto, já passou aqui, já estão tirando o CNPJ deles, estão desmontando a usina lá e trazendo para cá. A gente espera que em janeiro eles já comecem, não dá para ser janeiro não, mas pelo menos em março a empresa comece a operar efetivamente. Agora eles estão desmontando e trazendo para Teresópolis, a gente imagina que nesse período aí consiga fazer o canil, fazer a base lá para a empresa botar tudo modular, e a partir dali a gente, em março, já começa a fazer a queima de lixo lá, e do lixo que já existe lá, não é o lixo que a gente vai levar, que a gente leva para lá diariamente. Então, para a operação futura, eu falei lá atrás da aquisição de uma propriedade, a gente já viu várias propriedades, tem duas que nos interessam muito, uma no 2º distrito, uma no 3º distrito, estão dentro do nosso orçamento, do orçamento projeto FECAM, combinado lá com o Estado. E a partir do momento que a gente conseguir finalizar a aquisição da propriedade, na verdade, essa parte de baixo ali, o processo, o PMI ou chamamento público, a gente está na dúvida ainda se a gente já lança agora ou se a gente espera a aquisição. Na verdade, isso é um debate que a gente está fazendo internamente na Secretaria e a gente vai definir isso agora para os próximos dias. A minha posição é que a gente tem um terreno efetivamente, do que chamar uma empresa e falar, vem para Teresópolis, mas compra você o terreno, compra... No final das contas, esse dinheiro vai ser revertido, nós é que vamos ter que pagar de qualquer forma. Então, a aquisição da propriedade, como um passo inicial, ela é fundamental na minha visão. E a gente já está com uma conversa bem avançada lá no Estado que consiga essa verba para que a gente compre essa propriedade. A partir dali, a gente pode colocar uma PMI ou um chamamento público. Por que a dúvida? A PMI, se a gente não sabe exatamente o que a gente quer, né? Foi o primeiro passo que inclusive é o que está no nosso planejamento estratégico. A gente pode colocar para uma operação futura um novo aterro, uma usina de geração de energia, pode colocar uma usina de geração de energia com petróleo lá na ponta, com uma usina transformadora em biodiesel. A gente tem hoje tem várias tecnologias que nos possibilitam. Então, a gente definir qual a tecnologia a gente quer e a gente pode partir direto para o chamamento público se a gente definir a tecnologia. E a gente define a tecnologia, o que vai ser levado em conta. A melhor tecnologia, o custo-benefício para a cidade. Tem algumas empresas que já nos procuraram que algumas querem que a gente pague para ela receber o lixo e fazer a queima e ela vender energia na rede. Outras aceitam o lixo, recebem o lixo de graça, a gente cede o terreno
e eles operam lá e eles vendem a energia. Agora, cada uma delas tem problemas de... Uma é questão de poluição, outra é questão de barulho, outra é questão de geração de emprego. A gente está sempre colocando a geração de emprego como um ponto. Tem umas usinas dessas que tem 3, 4 funcionários. Tem outras usinas que tem 40 funcionários. Isso a gente está levando em consideração também para numa cidade, num momento do país que a gente precisa de emprego. E o último ponto, que é a reciclagem, aí eu estou falando da reciclagem lá dentro do nosso novo espaço, do nosso novo centro de tratamento de resíduos, que lá dentro vai ficar o nosso equipamento de reciclagem de material de construção civil e de poda. Esse não vai ser trabalhado aqui fora, vai ser trabalhado dentro do aterro. Hoje a gente recebe em torno de 40 toneladas de resíduo da construção civil por dia no aterro, além de 40 caminhões de poda, a média mais ou menos. E esse material, a gente hoje, eu botei em vermelho ali, porque a gente já está trabalhando a compra dos dois, independente de quem vai ser o operador do futuro do nosso centro de resíduo. Esse de material da construção civil ali, o RCC, resíduo da construção civil, esse processo já está na Secretaria de Administração para começar o processo licitatório. Sendo no 2º distrito, no 3º distrito ou no próprio aterro atual, a gente tem espaço lá dentro para colocar esse material e ali a gente resolve vários problemas. Um deles, grande, é a manutenção de estrada vicinal no interior. Todo mundo sabe que a gente utiliza saibro ou fresa de asfalto para colocar nas estradas vicinais, nas estradas de barro aí do interior. E a partir do momento que a gente tiver o nosso material, a gente comprou para conseguir atender, a gente está comprando para conseguir atender toda a tonelagem que é recebida no município diariamente, a gente passa a ter aí em torno de 15 a 20 caminhões por dia não 15 não, 10 caminhões por dia de resíduo que pode voltar para a estrada vicinal para fazer, em forma de uma granulometria bem pequena, para fazer o capeamento das estradas vicinais, tampamento de buraco. Então, esse é um problema que a gente vai resolver e ele já está muito adiantado. O de poda a gente já tentou por diversas formas, não conseguiu comprar um decente ainda. Mas a gente vai comprar, a gente já está com várias especificações. Estava tentando no TAC agora, a gente não conseguiu no TAC, mas vai conseguir de outra forma, que a gente vai, provavelmente com royalties de petróleo, não é um valor muito alto. E aí, para finalizar minha fala, a coleta seletiva. A coleta seletiva, ela não é mais lá dentro do complexo lá de tratamento de resíduo, é o que a gente vai fazer do lado de fora. A gente, desde que assumiu, a gente conseguiu, junto com o desenvolvimento social, conversar e trazer novamente aquela cooperativa que tinha lá em 2009, 2010, 11, 12, 13, 14. E eles estavam com problema de CNPJ, eles estavam com problema de Receita Federal, problema interno da cooperativa de eleição, de atas não estão feitas. A gente conseguiu organizar essa bagunça toda. Hoje eles estão com CNPJ ativo, os problemas da Receita Federal já não existem. Eles estão definindo agora o novo presidente. Hoje eles têm 2 minutos, é isso? Então eles estão nessa fase, mas a gente hoje tem em torno de 7 cooperativados só. Mas a nossa aposta é que a gente, começando a operação, a gente começa a gerar volume, esses 7 não deem conta e os outros que estão dentro do aterro hoje venham saindo e venham se incorporando à nossa a cooperativa. O que já está fechado. Aquilo ali, para baixo, já está fechado. Porque nós fizemos o seguinte, a gente tinha, a cervejaria tinha um TAC com o Ministério Público por conta da utilização de água lá da fábrica deles lá na Serra do Capim. E o TAC antigo era a colocação de um centro de triagem de animal silvestre lá dentro do Parque Natural Montanhas de Teresópolis, em Santa Rita. E eles vieram negociar com a gente há pouco tempo, porque eles estavam com a intenção de, para eles estavam com um problema de CNPJ, só tinha o CNPJ da cervejaria, o INEA exige que o centro de triagem, já que é deles, tem que estar no CNPJ deles e eles não estavam conseguindo fechar essa história, não pode ter CNPJ de cerveja cuidando de animal
E aí eles vieram propor, vieram conversar com o Ministério Público, na verdade, primeiro, que eles queriam mudar esse TAC. O Ministério Público nos procurou, nós aceitamos a proposta de mudança de TAC e a gente colocou várias ações, mas desse TAC, R$1 milhão destinado à coleta seletiva. E aí esse R$1 milhão a gente já finalizou, a gente já escolheu, a compra do galpão já está definido. Esse galpão tem 800 metros quadrados, a área externa dele tem 700, é ali em 3 córregos, do lado do pedágio. Tem aquele negocinho da CRT ali, de apoio. Atrás tem um galpão grande, aquele galpão ali a cervejaria já está comprando para repassar para a gente. E aí dentro do galpão, dentro desse TAC, o galpão ele vem com 2 prensas, uma balança, uma empilhadeira, equipamento de proteção individual para os catadores, uniforme, uma esteira, 30 ecopontos, 30 ou 20, são 20, né, Sebastião? São 20 nesse, nos outros aqui. Então 20 ecopontos nesse processo aqui. E aí a gente tem outros processos em andamento na prefeitura que a gente vai conseguir comprar bastante, pela nossa reunião de ontem, a gente vai conseguir comprar bastante ecoponto para distribuir, provavelmente todas as escolas do município terão pelo menos um ecoponto, além 2 ecopontos do lado de fora. Então eu acho que esse processo está muito bem amarrado. A nossa expectativa é que a partir de janeiro, o nosso caminhão já está, bom, o nosso equipamento todo já está funcionando, só que é tudo além do que a gente já tem. Então todo o nosso está funcionando. E a gente colocando isso aqui a partir de janeiro, essa coleta seletiva vai para a rua. Pela nossa programação, além dos 20 ecopontos, a gente atende a 10 bairros com coleta porta a porta nesse primeiro momento, e os ecopontos espalhados em outros lugares que não são os bairros que estão sendo feita a coleta de porta em porta. E a gente acha que assim que a gente conseguir um novo caminhão, que a gente já está trabalhando para isso, mais 2 caminhões na verdade, mas a partir do momento que a gente conseguir fechar os outros 2 caminhões, a gente consegue atender o município inteiro com a coleta seletiva. Então, só dando uma repassada, as linhas de trabalho são essas que eu coloquei para vocês. Na operação atual, a gente não tem dúvida de que tem que paralisar e fazer esse transbordo para outro município. Só que a gente está com dificuldade gigante de conseguir um município que... Eu esqueci só de falar um negócio. Além das dificuldades de receber o lixo, de pagar o lixo, essa história toda, a gente aqui ainda tem o problema de se tiver que descer para São Gonçalo ou Itaboraí, São Gonçalo ou Seropédica, a gente tem que passar dentro do Parque Nacional. Então é um processo de licenciamento que não vai ser simples. Se a gente for para Três Rios e descer na direção e for por Itaipava, a mesma coisa. A nossa alternativa é Friburgo, J130, são 68 quilômetros até lá, e Três Rios, que são 85, 90 quilômetros até Três Rios, indo por São José do Vale do Rio Preto, cruzando a cidade, para chegar em Três Rios. Então ainda tem esse dificultador, que é a nossa localização geográfica. Mas, a operação atual, a gente para a partir do momento que a gente tiver condição de fazer o transbordo. A operação futura está na compra do terreno e a instalação de uma usina, que a gente vai abrir um processo de manifestação de interesse ou um chamamento público. Eu expliquei muito. A remediação, a empresa já começa a trabalhar agora, pelo menos começar a diminuir o volume, a gente já vai conseguir fazer a partir do início do ano que vem. E o 4, a coleta seletiva, que já vai para a rua, com certeza, a partir de janeiro, que a gente já tem tudo pronto agora, tudo definido. A cervejaria já está comprando todo esse material que a gente colocou e é o que a gente precisava. A gente tinha um galpão aqui, vocês sabem disso, mas era um galpão alugado. Esse galpão alugado, a gente pagava R$ 2.500 por mês para trabalhar com ele. Três Córregos não é perto, mas lá tem ponto de ônibus na frente, é um ônibus só daqui da rodoviária para lá, tem ônibus para um lado e para o outro, tem vários ônibus, na verdade, que passam lá, tem ponto de ônibus em frente. Então, para quem for trabalhar lá, é a nossa alternativa que a gente conseguiu comprar. Custou R$850 mil esse galpão, está custando, né? A cervejaria vai pagar R$850 mil. Aqui na cidade a gente não conseguiu nada por menos de 900 mil, e mesmo assim quando eu consegui era pequeno, então não valia a pena. Então, a nossa proposta está dividida nessas 4 formas que eu expliquei para vocês. Beto.
Quantos votos tem? Boa tarde a todos. Flávio já explanou, né, a situação quase toda. O que eu tenho para dizer em relação hoje à operação do aterro, né, que quando nós recebemos, Raimundo, cadê ele? No dia 4 do ano passado, Pô, um caos. eu vou acompanhando, vamos acompanhando. Eu estou aqui filmando enquanto converso contigo, mas gente. Não, Raimundo, O áudio não pode dizendo entrar aqui na que quando filmagem. nós recebemos no dia 4 era um caos. De julho, 3 dias depois, não tinha mais condição de entrar um veículo de lixo para E a descarregar. saúde, meu irmão? Como é que Nós tá? não tínhamos máquina, Como é que tá a saúde? não tínhamos nada. E aí começamos com a ajuda de alguns empresários de Teresópolis, com alguns empréstimos de máquina e pessoal, e conseguimos, né, limpar e conseguir descarregar, porque a gente não descarregava mais. E isso foi durante um período bem grande. Depois nós ficamos sem trator de esteira, que era um alugado, mas quebrou e o cara não teve condição de continuar. Fizemos a operação com reto escavadeira, que não era a máquina ideal, mas conseguimos atravessar aquele verão, que foi terrível, muita chuva, muita lama, muito lixo sem cobrir, né? Mas dizer para vocês que hoje a operação está normal, nós não temos mais lixo descoberto no aterro, né? Nós tivemos uma empresa logo no início que deu uma orientação para a gente de como nós deveríamos fazer a acomodação do lixo em camadas de 3 metros de altura, vir fazendo a cobertura, e a gente usou aquilo como dever de casa e conseguimos fazer. Se hoje vocês forem lá no aterro, vocês vão ver que a gente não tem praticamente nada de lixo descoberto, as nossas áreas estão todas limpas e também graças a um equipamento que a gente conseguiu comprar recentemente, há 2 meses e pouco, né, atrás, foi o trator de esteira, que nós conseguimos comprar ele e pagar com uma receita de coleta que nós passamos a fazer pelo serviço público. Então, de R$620 mil que custou o trator, do contrato, nesse 1 ano de contrato, a gente já tinha 480 mil economizados no contrato. Então, o restante foi fácil de pagar, porque nós gastávamos quase R$30 mil por mês com aluguel de máquinas, que hoje nós não temos mais. E essa operação hoje está normal, né? A gente consegue até nos dias de chuva ter caminhão lá e descarregar e não temos mais problema. Continuamos com todos os outros problemas que o Flávio já citou, choro úmido, né? A gente tenta remediar o máximo que a gente pode. Então, o que eu tenho para dizer para vocês em relação à operação é isso, que hoje a gente não tem mais essa dificuldade. Em relação ao que o Flávio falou, no caso de coleta, de separação, a contribuição que o Serviço Público em Parques e Jardins vai tentar fazer é que a nossa subsecretária Eliane, ela está desenvolvendo um projeto para aplicar desenvolver junto dos condomínios, inicialmente, que seria da compostagem do lixo molhado, né, da parte orgânica do lixo. Com isso, diminuir um pouco mais esse excesso que vai para o aterro. Se a gente compostar, cada um de nós compostarmos na nossa casa um pouquinho que a gente tem de lixo orgânico, que ele se transforma em humus, em terra adubada e que usa nos nossos jardins e nas nossas plantas, a gente vai diminuir o que chega no aterro e aí diminuir muito mais aquilo que nós pagamos de coleta. Que o Flávio falou em transbordo de 700 mil e nós pagamos, hoje, esse mês, nós pagamos R$668 mil de coleta. Então, na medida que a gente fizer a coleta seletiva, na medida que a gente conseguir tirar um pouco desse orgânico, também vai diminuir, né, esse gasto que nós temos com a coleta do lixo, né? Então, eu acho que é por aí mesmo, é o que o Flávio está desenvolvendo, o meio ambiente,
e a gente tentar economizar, né? O que a gente paga na coleta, vamos usar ele para outros benefícios que o município tanto precisa. É isso. Obrigado a todos. Obrigada, secretários Flávio Castro e Beto Calixto. Vamos então passar, agora é a hora das perguntas. Ok? Vamos lá? Você quer ser a primeira? Olha, vou pedir o seguinte favor, para se identificar, porque isso é de extrema importância, tá bom? E aí você opta, você quer fazer a sua pergunta no microfone ou por escrito? Não, precisa que seja lá por causa da gravação, tá bom? Desculpe. Boa noite a todos. Meu nome é Heloísa, sou farmacêutica, trabalho na Secretaria de Saúde também, como servidora pública. E o lixo já é realmente uma preocupação minha há muito tempo. Eu tenho algumas dúvidas com relação ao que você falou do... O que vocês vão fazer com o lixo da poda? Ele vai ser reutilizado para adubagem, para fazer adubação? A gente está em processo, duas vezes a gente já chegou com o processo licitatório e não deu ninguém para vender. Então a gente está tentando ver o Ministério Público um TAC, que uma empresa que a gente já sabe mais ou menos qual é, compre direto e repasse para a gente através de um TAC. E aí vai ficar lá no aterro, onde hoje é o aterro, você lá embaixo tem um galpão. Aquela área daquele galpão está muito limpa, está tudo direitinho ali, está organizado. Ali vai ficar a parte do resíduo da construção civil e o triturador de poda. E a partir dali faz compostagem. Isso. A outra dúvida é, dentro do esquema de vocês de coleta seletiva, um dos grandes problemas que a gente tem hoje é vidro. Porque eu reciclo todo o meu lixo possível e imaginário, acho que vai muito pouquinho para o lixo. Agora, vidro é um problema porque os lugares que recolhem lixo não aceitam. Tetra Pak também, só um que recolhe. E vidro é um problema. Ele já está contemplado também no projeto de coleta? Deixa eu explicar o vidro. O vidro tem duas alternativas que a gente está trabalhando. Uma é o seguinte, a cervejaria Petrópolis, eles têm uma empresa que vem do Rio e compra os vidros deles lá, que é o maior volume deles. E a gente está negociando para que na viagem desse comprador do Rio, ele passe no nosso galpão, é até estratégico a nossa localização ali na rota da cervejaria, e ele compra o nosso vidro. E a segunda, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, teve um edital agora do Ministério do Meio Ambiente que abriu sobre reciclagem para municípios com mais de 50 mil habitantes. E a gente escreveu um projeto, está submetendo, e dentro desse projeto, uma das coisas é o triturador de vidro. E aí, porque o vidro ele é pesado e volumoso, e pouco valor. Ninguém quer vir aqui comprar, porque você tem que trazer um caminhão grande, e a partir dali, valor pequeno, caminhão grande, volume então é melhor triturar, jogar ele para espaços menores, e aí com mais peso você conseguir vender com mais facilidade. A gente está submetendo esse projeto no Ministério do Meio Ambiente agora. Vamos ver se a gente consegue ganhar. É um problema, Vitor. Mas o mais importante que eu vejo é a educação em lixo. Tem alguém responsável por isso? Porque acaba que eu já tenho feito esse trabalho também e a gente vai vendo onde estão as dificuldades, onde não tem. Se trabalha muito criança, não se trabalha nada com adolescente, muito menos universitário. E o que eu vejo eu não consigo mais ver, e inclusive com o comércio que gera lixo, eu não consigo ver mais uma lata de refrigerante misturado com comida no restaurante. Então são coisas que eu não sei se já tem alguém trabalhando isso. Se tiver, eu estou aberta a fazer. Por exemplo, na Secretaria de Saúde, meus funcionários não jogam mais lixo no lixo. Papelão, né? Farmácia gera muito lixo. Então, com isso, eu vi que dá para você trabalhar pessoas. E essa é a minha ideia. Eu queria saber se alguém está jogando esse trabalho para frente. Começando, porque acho que teve até uma lei, começando pelo setor público. A gente gera muito lixo de papel, de plástico,
E a gente era muito lixo o tempo inteiro, né? Tem algum projeto de educação já feito, sendo feito? Em andamento. A gente tem o nosso grupo que trabalha com educação ambiental, tanto em escola, quanto nos bairros, quanto em alguns setores. Todo trabalho nosso, independente se vai falar de biodiversidade, fala-se de lixo também, sempre. E com a Secretaria de Saúde, amanhã de tarde, às 2h da tarde, a gente tem uma reunião com o Antônio e com o pessoal das unidades básicas de saúde, porque já com a campanha da dengue, trabalho da dengue, a gente vai agregar esse pessoal das unidades básicas de saúde para falar sobre o lixo também nas comunidades. E a nossa parte é ensinar a separação, mas ensinar como que cada comunidade pode ter sua coletinha seletiva ali e vender e ganhar um dinheirinho para dentro da sua associação de moradores e usar esse dinheiro no próprio bairro. Como se vocês quiserem me amanhã às chamar, 2 da eu sou tarde. o próprio fiel que eu faço isso. Eu acho que eu gasto R$10 para ir e ganho 2. Mas eu faço questão de vender o lixo até para provar que as pessoas só fazem às vezes por interesse, que tem esse retorno. Então, se amanhã lá... 2h da tarde lá no gabinete do Antônio. Tá bom. Então, era isso. Obrigada. Eu quero fazer um combinado com vocês. Quem quiser fazer as perguntas, que faça todas as perguntas que tenha a fazer de uma vez, tá? E aí o secretário responde a todas elas daquela pessoa de uma vez só, tá bom? Que é para dar a oportunidade de todo mundo fazer perguntas. Tá bom assim? E quem quiser pode retomar depois que volta para o final da fila. Tá bom? Pode ser? Vamos lá, por favor, se identifique. Boa tarde, meu nome é Dalvenir, tá? A apresentação foi muito boa, tá? Me deixou com 2 dúvidas, tá? A primeira você disse que vai vir uma fábrica, que é a fábrica experimental lá de Santa Catarina para nós. Aí já levantou uma duvidade na minha cabeça, mas eu queria que você confirmasse isso, tá? A segunda, eu era do Conselho de Saúde quando lançaram o lixão. A primeira coisa que a gente falou, o chorume, o que vai acontecer com esse chorume? O chorume contamina o rio, contamina a terra e contamina as pessoas que moram em volta. Aquele lixo era pequeno, ele agora é um morro, ou está virando uma montanha, digamos. E eu acabei de ouvir, nós estamos fazendo, mas não tem solução. Tem solução sim, tem que procurar solução, porque nós é que estamos sendo contaminados e a população que mora ali é que é a pior na contaminação, tá? Boa tarde, obrigada. Então, deixa eu responder a primeira pergunta. Eles têm uma usina experimental em Santa Catarina, que ela é pequena. E aí, para eles poderem fazer o licenciamento deles lá na Agência Nacional de Petróleo, eles precisam fazer os testes numa usina maior. Então, eles estão trazendo para cá a mesma tecnologia que tem em Santa Catarina, só que em uma usina maior. Lá ela queima 100 quilos de lixo por hora, e aqui vai queimar 1 tonelada de lixo por hora. Então, essa é. E a questão do chorume, eu falei, a gente sabe que o chorume está lá, que está com problema de chorume, e o nosso tratamento, a nossa solução do chorume começa com essa empresa quando ela vier para cá, que uma das coisas que a gente combinou com eles é, vocês podem se instalar aqui, vocês têm que transferir o canil que está aqui para lá, e vão ter que baixar o volume de lixo e tratar o chorume que está saindo lá na ponta. Não é a solução definitiva, porque a solução definitiva requer a contenção de encosta, requer a calha limpa o tempo todo para não ter problema de vazamento e novos deslizamentos, mas começa com essa empresa que está agora. Então, assim, é um processo que não é barato, não é de curto prazo, mas que ele já começou a andar. Só para lembrar, por favor, quem ainda não assinou, peço encarecidamente que assine. Vou reforçar, é o registro que a gente tem da participação. Tá bom? Obrigada. Por favor, se identifique. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Rolim.
Tá? Boa tarde, secretário. Boa tarde, secretário. Boa tarde, vice-presidente do Conselho. Ô, Flávio, desculpa chamar de Flávio. Tá? Eu discordo um pouco da sua primeira explanação sobre o que foi o lixão. Tá? Houve um período anterior que o lixão foi remediado, totalmente tratado, com talude e tal, não sei o que lá, e houve um descaso do serviço público que, em cima daquela remediação, naquela época não existia ainda a lei de resíduos sólidos, foi uma atribuição que a doutora Anaísa, à época, combinou com o prefeito da época, e eles fizeram aquela remediação até com dinheiro da própria prefeitura. Então houve um descaso do serviço público em cima disso, o que piorou tudo por lá. Né? Então você agora, e por que eu preciso dizer isso? Porque agora você está propondo uma coisa em cima de um terreno totalmente interditado. Ele não é desmembrado, ele não é separado, ele é simplesmente interditado pelo INEA. Ou seja, pela lei de resíduos sólidos hoje, você não pode fazer mais nada lá. Desde 2010 foi prorrogado esse tempo por um período que a Dilma prorrogou, tá? E já acabou esse período, ou seja, hoje você não poderia fazer mais nada naquele local. Ponto. Tá? Segundo, quando você falou que você está com problema de transbordo. Desde 2016, eu participei de comissões aqui na Câmara sobre serviço público, sobre o lixo, o que fazer, o que não fazer, e foram diversas soluções apresentadas, inclusive uma usina que em 8 meses estariam prontas. Isso foi apresentado lá na Câmara ao vice-prefeito, dentro de uma dessas reuniões, foi apresentado depois ao prefeito e foi apresentado a você. Tá? Uma dessas decisões foi dada ao juiz, como juiz da primeira vara civil, como solução do problema de Teresópolis. A mesma usina foi dada ao juiz como a solução do problema de Teresópolis. Muito bem, em 2014, o secretário, não, minto, em 2000 ano passado, o então secretário Raimundo, numa audiência pública, falou que iria fazer naquele lixão hoje existente um aterro sanitário lá, inclusive com choro. Isso, não, pelo visto, né, o projeto não foi à frente. É mais um projeto que não foi à frente. Primeiro que não poderia ter ido, naquela época eu falei que não poderia ter ido, e não foi. Tá? Muito bem, em cima de lixão fazia aterro sanitário, só inventando engenharia. Tudo bem, ok. Ele falou que faria e não fez. Você agora diz que quer fazer mais uma coisa lá, tá? Um local interditado que não pode ser feito. Por que o problema dessa usina de lixo, que é custo zero praticamente para a prefeitura, inclusive entrega à prefeitura um crédito de energia elétrica para ela abastecer quase a metade dos próprios municipais, por que vocês renegam esse projeto que o cara apresentou? Lá na Câmara de Vereadores apresentou o prefeito apresentou o juiz como a solução e vocês hoje renegam esse problema. Né? Desculpa, acabou meu tempo. Vamos lá, pela sequência. É verdade que eu falei do momento que eu assumi em 2009, quando eu assumi em 2009, o Raimundo estava comigo na época. A gente pegou aquilo lá, um tremendo de um lixão mesmo, pior, muito pior do que o que está hoje. Só tem uma diferença, naquela época tinha espaço, hoje a gente não tem espaço, a gente está criando espaço. E depois, em 2014, voltou a ser o mesmo lixão que era em final de 2008. O antes de 2008 eu não acompanho essa operação, então eu não tenho como falar. Segundo assunto, a nossa proposta é colocar uma usina lá. Essa usina vai ficar num ponto que não vai ser colocado sem anuência da Justiça, na verdade já temos a anuência, não vai ser colocado sem licenciamento, ela já tem licenciamento, está em processo de licenciamento ambiental do INEA, que é quem interditou o aterro, então eles já nos sinalizaram, eles mandaram eles procurarem a gente aqui, então, assim, não está saindo do... eu vou colocar uma usina lá e pronto. Não, o INEA recomendou, o INEA interditou e o INEA recomendou essa usina. Mas por que ele recomendou? Porque ela vai trabalhar ali naquele local, fazendo o que é bom para ela, que é o teste do material de refino, mas também fazendo a remediação do aterro. E a gente só pode fazer a remediação
com a indústria lá. E ela, efetivamente, vindo de lá para cá, a gente tem a garantia do Estado no licenciamento. Segundo, é a custo, não é nem a custo zero para a gente, porque eles estão investindo para colocar lá. Eles estão tirando o canil de lá e construindo em outro lugar. Isso não é bom para a gente, se isso não é bom, a gente está resolvendo o problema do canil, a gente está resolvendo o problema de remediação do aterro. Se isso não é bom, eu não sei o que é bom. E o Raimundo, eu acho que o que eu estou respondendo deve ser mais ou menos o que a gente sempre combinou. Não tem a ideia de colocar uma nova usina lá dentro. Ninguém pensou em fazer isso. Essa usina que está lá é para começar a remediação. Bem, boa noite. Espero que todo mundo me conhece. Eu vim estudando essa questão do lixo agora à tarde. Eu vi alguns exemplos de alguns municípios aqui próximos, Horizonte. Eu achei benéfico sobre a questão da formação da cooperativa, né, tendo em vista que ela... E a questão da criação da cooperativa, né, a formação, eu acho isso benéfico, tendo em vista que, assim, eu não vejo o catador como um problema, Flávio. Na sua fala você, desculpa, você deslizou falando uma palavra catador, um problema lá no lixo. Eu acho que são seres humanos que não... O problema é eles estarem lá. É, mas assim, eu não vejo como catador como um problema. Eles salvam a nossa cidade dessa questão diariamente, né? Hoje mesmo eu conversei com um deles. Segundo o secretário de Trabalho e Emprego, que ontem eu conversei, o Vinícius Roberto, Teresópolis tem a Terelub. Eu não sei se isso é fato, mas se tiver, eu acharia interessante que a gente coloque isso para funcionar, né? Tendo em vista que a gente tem a Inova. A Inova não presta relatório para a sociedade do que ela faz. Ela coleta o nosso lixo, às vezes, de forma desordenada. Não presta relatório disso, né? Eu vi lá o exemplo de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte existe um Fórum Municipal do Lixo, que agrega a sociedade e a prefeitura. E aí, pegando o gancho que a Luísa falou, sobre o pessoal e a educação ambiental, tem que mudar a população, sim. Mudar grandes empresários aqui da cidade, eu não sei aqui quem representa esses setores, né, a SEAT, CDL, Sincomércio, entre outros, que não foca na educação ambiental, né? E, por último, a gente viu recentemente que o prefeito instituiu o tal de Gari no bairro. E ele, na palavra dele, que foi dito, que está no site da assessoria de comunicação, ele diz que alguns grupos dessas pessoas serão pagas pelo pote. Um prefeito que se diz liberal, inchar a prefeitura com mais potes e mais potes e não focar em prevenção, para mim, é um erro. Boa noite a todos. Boa noite. Eu não conheço esse exemplo que você citou de Belo Horizonte, mas a nossa proposta é que a cooperativa é muito parecida com o que a gente fez em 2009 e 2010, onde a gente chegou a ter 40 cooperativados trabalhando com lixo e ganhando uma renda legal. Naquela época eles ganhavam em média R$800 por mês, estou falando de 10 anos atrás. E tinham mais de 200 pessoas, familiares, que viviam direto da coleta seletiva. A nossa proposta é que a gente volte com essa coleta, por isso que a gente está comprando um galpão grande, com um espaço grande, com bastantes ecopontos, com todas as escolas envolvidas no processo. O aluno pode trazer de casa seu lixo e depositar na escola, se não houver coleta na região dele. O nosso planejamento está montado para que isso aconteça. É a gente gerar emprego fora da prefeitura. O gari comunitário tem outra vertente. É de limpeza do bairro, é uma forma de dar emprego também para a pessoa que está precisando lá. Mas não é ele que vai fazer coleta seletiva. E quando eu falei que o problema, se você interpretou, ou se eu falei e saiu errado, que o catador é um problema, o catador não é um problema. Se fosse problema, a gente contratava uma empresa. A gente recebeu uma proposta de uma empresa que precisa fazer logística reversa e que a proposta dele, eles assumirem a coleta seletiva na cidade. A gente rejeitou, não interessa a gente isso. Não interessa que eles comprem, eles botem para trabalhar. Não interessa a gente que a cooperativa funcione, que a cooperativa tenha mais associados, que ela aumente o volume, como foi feito no passado. A gente não está inventando nada, a gente está refazendo o passado.
E o problema não é o catador, o problema é ele estar catando lixo lá no meio, se você for lá e ver, é muito ruim aquela situação. Além de proibido é péssimo. Então a gente quer trazer eles para dentro de um processo onde a pessoa vai estar com o seu EPI, trabalhando dentro de um lugar seguro, iluminado, tudo limpo, e aí ele ganha dinheiro com o lixo limpo. Isso é um processo. Agora foi. Boa noite a todos, meu nome é Rodrigo Koblitz, eu sou do grupo de trabalho do Conselho das Cidades, que convocou essa audiência pública, e o objetivo, na verdade, nosso era fazer algum tipo de diálogo com a Prefeitura sobre os próximos passos que ela pretende dar. Porque no ano passado nós tivemos uma série de audiências públicas e várias pessoas que estão aqui acompanharam isso. É legal você estar numa cidade pequena porque são as mesmas pessoas, assim, são poucas pessoas aqui que estão vindo pela primeira vez. A maioria são rostos conhecidos, queridos, e que pensam esse problema. E no ano passado a gente teve 4 audiências públicas, mais um seminário, e eu confesso que eu fiquei um pouco impressionado no final, no último seminário, porque as soluções que a Prefeitura apresentou eram soluções rápidas, urgentes, e que tinham prazos de 15, 30, 45 dias para ser implementado. Isso eu não vi acontecer. Então, o objetivo de trazer uma audiência pública era assim, vamos fazer o feijão com arroz e ver quais são os passos que a Prefeitura está dando para ver se a sociedade civil consegue chegar junto. Eu participo de alguns grupos da cidade, que são esses mesmos que eu vejo várias pessoas que estão aqui, e a coleta seletiva é um problema, porque tem um mundo de pessoas em Teresópolis que quer se dedicar a essa causa, que está se dedicando, que está ajudando a resolver, mas nós temos um problema, que a Prefeitura é a única que pode ajudar, que é o espaço para se colocar essa coleta seletiva. A sociedade civil até tem disposição, eu imagino, de se organizar para ajudar a formar uma cooperativa. Que até ontem que eu sabia é que não tínhamos cooperativa. Então eu pensava em dar pequenos passos assim, mas você está vindo com umas propostas muito grandes, assim, tudo muito resolvido. E eu fico com o pé atrás, Flávio, vou te falar. Eu fico com o pé atrás. Porque, por exemplo, a gente tem um problema que a Inova, que a gente paga 9 milhões por ano para ela coletar o nosso lixo, que a gente renovou mais uma vez, que a Inova falou na audiência pública que 40% do lixo que ela coletava era de grande gerador. Ela falou isso na audiência, eu peguei a transcrição, está lá direitinho. Isso foi a Inova que falou. 40% do lixo coletado de grande gerador significa que, se nós cumprirmos a lei e o grande gerador pagar pela retirada do lixo, nós resolvemos o problema de coleta de lixo assim. Resolvemos esse problema. E então, nesse sentido, vem a pergunta, o que a Prefeitura fez para regulamentar? Porque até agora a gente não tem a cobrança dessa coleta, da cobrança desse grande gerador, ele não é responsável pelo lixo dele. Isso causa um transtorno. Então essa é a primeira pergunta. Causa um transtorno, assim, é a solução para o problema de coleta do município, tá ok? Em termos de coleta. Rodrigo, seu tempo já está para lá de esgotar. Eu vou pedir a você o favor de deixar o Flávio responder, depois você volta para o final da fila, porque tem outras pessoas querendo falar também. Tá bom? Perdão. Tá. É a regra. E só então uma pergunta. Flávio, se a gente tiver um espaço, se a Prefeitura chegar nessa da coleta seletiva e ceder um espaço público, a gente consegue encontrar forças na sociedade teresopolitana de ajudar nisso. Agora, se botar lá em Três Córregos, aí inviabiliza qualquer tipo de organização de baixo custo. No mínimo que a gente vai ter que ter 2, 3 caminhões para ficar levando material e tal. Então, essas duas perguntas iniciais eu queria te fazer. O que foi feito em relação a grandes geradores de resíduos sólidos? Por que a gente ainda não regulamentou isso? E esse espaço público, se tu não tem condições de botar isso mais para perto da cidade, para ter uma organização social para dar apoio aí. Bom, então vamos lá. A lei de grandes geradores, a lei foi aprovada e faltava regulamentação. A regulamentação dela está pronta. Por que ela não foi publicada ainda? Porque a gente está com essa história
do aterro está interditado e a gente está buscando uma opção de levar para fora de Teresópolis. No momento que a gente resolver o levar para fora de Teresópolis, ela impacta diretamente no custo da coleta. Não adianta eu cobrar o preço para o grande gerador para levar o lixo para cá e eu ter que levar ele para onde? A gente vai ter que fazer uma composição para que ele pague, mas tem que ser um destino já resolvido. No momento que a gente resolver o destino, a lei de grandes geradores vai ser assinada, ela já está... A lei não, desculpa. O decreto de regulamentação está pronto. Segundo, 3 córregos tem vários motivos. Um é o preço do galpão mesmo, porque a gente não tinha dinheiro para comprar aqui perto, porque eu já falei que é muito mais caro. Segundo, a gente está apostando na coleta seletiva porta a porta, em 10 bairros nesse momento, e ecopontos nos outros bairros. O nosso caminhão vai recolher nesses lugares. Não precisa a sociedade se mobilizar para comprar caminhão ou mandar caminhão para lá, não precisa disso. A gente vai fazer a coleta nesses bairros principais, mais volumosos com o nosso caminhão, como era feito no passado, e os ecopontos, quem mora em determinada área que não tiver coleta, vai lá no ecoponto, coloca, e o caminhão vai, naquele bairro, vai só no ecoponto, pega e leva. Então, assim, já meio que está organizado dessa forma. Se tiver outra proposta, ok. Mas em relação à localização do galpão, a gente não tem mais opção, porque aqui na cidade a gente não consegue encontrar nada com o valor que a gente tem disponível para compra. Ou compra em 850 mil e faz mais rápido, ou fica esperando chegar dinheiro e aí pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e a gente não conseguir resolver. Boa noite a todos. Meu nome é Jorge Cotomã. Eu pertenço à Associação do Bairro Santa Cecília. A minha pergunta seria voltar ao seguinte parâmetro. No caso de alguma associação querer fazer por conta própria a separação seletiva, de que forma isso vai se processar junto à prefeitura? Se vai ter que ter um intercâmbio ou ela vai agir independente? Haja visto que nós já temos algumas associações já procedendo dessa forma. Então a gente já, inclusive foi na semana passada, eu e o Beto tivemos uma pequena reunião com algumas associações de moradores e eles apresentaram essa proposta e a gente ficou de viabilizar, ajudar a associação de moradores a colocar um ecoponto bacana lá, que o lixo fique para a associação de moradores. A associação, a gente dá o ecoponto, vocês podem fazer a coleta no bairro, a gente ajuda pode ajudar na parte da educação da população e pode ajudar colocando lá o ecoponto para facilitar o comércio lá da associação, o dinheiro é com vocês. A gente quer mais é que cada associação faça a sua parte lá e o dinheiro fique para vocês poderem fazer as melhorias que vocês acharem importantes na região. Então é um trabalho, depois a gente pode conversar, que a gente coloca já a sua associação na nossa lista também, porque é estratégico para a gente que as associações participem desse processo. Tá ok, obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Leila Fernandes, eu sou arquiteta e urbanista, morando em Teresópolis desde 2010. Bom, é mais uma dúvida quanto à forma de tratar o problema do lixo reciclado junto à sociedade. É claro que a educação ambiental é excelente nas escolas e tal, mas eu sinto que em Teresópolis existe já um processo das pessoas quererem reciclar. Mas existe também muita resistência dos síndicos que não querem abrir um espaço dentro do prédio. Então, eu tive a oportunidade recentemente, eu morei 4 anos na Europa. E apesar de lá ser um pouco diferente daqui, porque lá funciona com ecopontos, mas são ecopontos de lixo já separado. E a própria prefeitura recolhe. Apesar disso, eles têm um trabalho constante de cartilhas na porta de casa, como reciclar, como fazer, como separar o lixo, não deixar sujo. Como lá não existe porteiro, não existe nada disso, os ecopontos são na rua, assim, quase que em todas as esquinas. Eu acho que é mais uma contribuição no seu trabalho de
educação ambiental, talvez pudesse incluir alguma coisa assim, mesmo propaganda quase, na porta mesmo da pessoa, ensinando as pessoas, mostrando a importância da reciclagem, porque nem todo mundo tem essa consciência, e, por outro lado, também mostrando aos próprios síndicos, porque eles precisam contribuir para isso. É só isso. Obrigado pela contribuição. Para a gente é importante, a gente tinha planejado, você está falando até ficar mais abrangente o nosso trabalho realmente, porque a nossa proposta, como a gente fez no passado aqui, a própria cooperativa, nos bairros que vai ter a coleta porta a porta, ir, como foi feito no passado, de porta em porta, explicando. É bom para eles e bom para as pessoas que estão aprendendo. A sua proposta é mais ampla, da gente abranger inclusive as áreas que vão ficar só os ecopontos. A gente está anotado aqui, a gente vai tentar alcançar. Obrigado pela contribuição. Boa noite, meu nome é Brigitte. Me interessa se tem um ponto de recolheta de lixo eletrônico. Lixo eletrônico, a gente fez um acordo com uma empresa e ela recolhe sábado sim, sábado não, fica com uma tenda na calçada da Fama recolhendo. No site da prefeitura a gente coloca lá as datas que ela vai estar. Teve na semana retrasada, esse sábado agora tem. Então ela vai estar lá na calçada da Fama. E essa empresa recolhe o lixo e leva, enquanto a gente não tiver para gente. Faz uma coisa. Isso, eles trabalham com. Eles levam para a empresa deles, por enquanto a gente está trabalhando com eles nessa forma, eles se apresentaram voluntariamente, a gente colocou na agenda, mas a nossa proposta é que lá na frente esse lixo também vá para dentro da cooperativa para que ela possa. Mas essa empresa ela trabalha desmontando e vendendo cada componente do material. Obrigada. E outra coisa, estas seleções na Greenfield e em outros lugares, eles vão ser recolhidos como? Nosso caminhão. É o caminhão. Aí já é tudo separado ou vai de novo tudo junto? Não. São duas coisas diferentes. Tem a história do grande gerador, eles são um exemplo que foi dado, eles são um dos grandes geradores. Eles vão ter, a partir do momento que essa lei for sancionada, que a gente definir para onde esse lixo vai realmente, eles vão ter que contratar uma empresa para levar o lixo deles orgânico, o lixo deles que a coleta seletiva a gente está fazendo, eles foram um dos que a gente tinha um ecoponto lá dentro, no estacionamento deles ali. Na época era aquele empório do outro lado, que agora é Quilomania, ali tinha um ecoponto nosso lá dentro. Então, as pessoas que vinham para o Greenfield deixavam seu lixo ali. Então a nossa proposta é fazer, nessa região aqui, que a gente faça a coleta de porta em porta, mas ter um backup, um ponto de apoio em algum ponto, e ali é uma boa região para a gente colocar. E aí vai ser separado? É separado. No ecoponto só entra lixo seco. E o que vai ser queimado? Queimado? O que vai para o aterro que não que foi não separado. Para reciclar. Exatamente. O que foi para o aterro que não foi separado. Tá bom. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos aqui presentes. Antes de... Muito bem, obrigado, viu? Cresci um pouquinho. Meu pai disse isso. Eu quero parabenizar primeiramente o nosso caro amigo Rodrigo por essa iniciativa. Estamos numa luta grande há 2 anos, tentando ajudar o município. Caros amigos, para quem não me conhece, eu sou o CEO da Usibel Ambiental Sustentável S.A. É um grupo que já atua há 20 anos e foi a primeira empresa a lançar uma usina sem queima no Brasil. Nós montamos uma unidade piloto em parceria com o Ministério do Meio Ambiente no município de Niterói, onde eu vou ter uma reunião nessa sexta-feira com o atual prefeito para reativar a usina. Eu gostaria de dizer aqui que nosso lema nós defendemos um mundo limpo, um mundo mais limpo.
Eu tive a oportunidade de apresentar à atual gestão realmente a solução para o Fischer. Uma solução mais bem completa e não paliativos, como tem sido apresentado até o presente momento. Nós íamos fazer através de uma concessão sem custo ao município, onde essa concessão seria de 30 anos para o meu grupo investidor, como é feito lá fora, Alemanha, Japão, Europa, né? Essa concessão seria por 30 anos. Nós íamos montar uma usina. O nosso principal objetivo é a preocupação com esses catadores que hoje eles estão fora da sociedade. Nós íamos inserir. Só nessa primeira fase nós íamos empregar 80 empregos diretos ao município e nós íamos montar uma usina num prazo de 1 ano para desidratação térmica, tá? Onde nós poderíamos receber todo o material de resíduos, sendo lixo, resíduos sólidos orgânicos, resíduos inorgânicos, e iríamos gerar em torno de 200 empregos no município de Teresópolis. É lamentável, realmente, não sei por que, secretário, eu gostaria de fazer essa primeira pergunta, porque a nossa usina, que inclusive foi aqui, participou com o apoio da sociedade, nossa empresa, inclusive, fez um estudo através de drone em relação ao lixão Fischer. E por que não montar uma usina de geração de energia? Esse processo que o senhor está me apresentando de biodiesel, ele foi oferecido à minha empresa em 2007. Isso não é de Santa Catarina, eles podem estar operando hoje lá. Isso é uma patente mexicana, que eles ofereceram, inclusive, a venda dela para a minha empresa. Só que é uma usina de queima, e ela é inviável economicamente. Você vai tratar 100 kg de lixo para produzir 1 litro de óleo. Se realmente isso fosse bom, a Petrobras seria a dona do lixo em todo o Brasil, se ela descobrisse que isso seria uma fonte. Inclusive, esse processo já foi testado na Petrobras e foi reprovado. Então, eu acho que nós temos que levar a sério Teresópolis, com toda a licença, e não viver de pão e circo. Eu acho que nós precisamos levar a sério os resíduos. O senhor é um técnico, é competente para isso, eu sei do seu trabalho. E se o INEA tivesse que indicar que ele nem pode, legalmente ele nem pode, qualquer projeto seria o nosso, que é o único licenciado dentro do INEA quando nós fizemos Niterói. Não há outra usina licenciada. Agradeço bastante a sua participação. Vamos aí, eu me coloco à disposição. Fazer Obrigado. outras perguntas mais tarde, tá bom? Muito obrigada. Então vamos lá. Quando a gente conversou, uma das coisas que a gente conversou logo no início, eu lhe perguntei qual era o custo de operação da sua empresa. E você me disse que custaria R$100, mais ou menos, R$100 a tonelada de lixo queimado. Então isso tem custo para a prefeitura, sim. A gente tem 180 toneladas de lixo por dia que entra lá. Quando a gente conversou na reunião na minha secretaria, eu perguntei isso para você. E depois eu expliquei para você o seguinte: a sua usina, ela é ótima, beleza, tem lá seus pré-requisitos importantes, ela não entra na fase de remediação. A gente não tem opção, não gostaria que ela fosse na fase de remediação, é para a operação do futuro. E na operação do futuro, como eu coloquei aqui na apresentação, só vou voltar aqui rapidinho para você ver. Na operação do futuro, ali está no processo de procedimento de manifestação de interesse ou chamamento público, a gente vai trabalhar com aqueles critérios. E nesse momento, sim, aí sim, eu acho que a sua empresa pode entrar e participar como qualquer outra empresa normal. Problema nenhum. É para trabalhar a operação do futuro. Não foi o que a gente combinou, que a gente conversou de fazer remediação. Essa empresa que está indo para lá é para trabalhar remediação. Agora, se a tecnologia dela é boa ou ruim, se ela vai estar licenciada, quem nos procurou foi a Secretaria de Estado do Ambiente e falou: olha o trabalho deles, vê se tem chance de colocar lá, porque vocês estão com a terra interditada e eles têm um trabalho que dá para fazer. Assim a gente fez, assim a gente conversou com eles vão se instalar ali para fazer remediação. Se der certo, se não der certo, a venda de combustível dele lá, o importante para mim é que ele vai baixar o volume de lixo lá e vai tratar meu chorume.
Isso é bem importante. E a operação do futuro vai ser feita dessa forma, e aí é um procedimento de manifestação de interesse que qualquer empresa pode participar. Boa noite a todos. Eu estou presidente do Sindicato Rural, também o sindicato é membro do Conselho, o nosso representante não está aqui hoje, eu estou titular. Né? Eu queria falar para vocês que eu sou da época que passar no lixão era mosca pura e atrapalhava o trânsito da BR-116. A fumaça com a neblina, eu mesmo dirigindo com a minha família, senti dificuldade conhecendo a área. E queria parabenizar a iniciativa do governo e o otimismo, porque nós não temos tradição de continuidade. E nós temos aí um poder executivo para um ano com garantia. Para o futuro, as urnas é que vão dizer. Então, é um ato de coragem desses projetos que vocês estão fazendo. E a minha pergunta, Flávio, é o seguinte: nós temos uma extensão muito grande de estradas vicinais. E é normal, não é só os produtores, não. Eu tive aqui atrás do loteamento de Albuquerque, o último, e vi lixo jogado lá e as pessoas botando, por favor, não jogar lixo. E não era resíduo de produtos que vêm da Ceasa ou de outros lugares. Eu queria saber qual é a iniciativa de vocês sobre como resolver isso. Com punição, como é que nós vamos fazer? Porque tem muitas pessoas que não estão com a instrução para descartar esses lixos e jogam em qualquer lugar na estrada do interior. Muito obrigado. Não. O seu nome? Ademar Veiga. Bem conhecido. É para ficar registrado. Ademar, a gente tem dois aspectos aí, essa resposta. Um é que o aterro estava uma operação muito ruim. Não estou falando dessas questões de chorume, uma operação ruim mesmo. Não estava conseguindo entrar caminhão lá dentro. E aí a gente estava com dificuldade de botar material lá dentro do resíduo da construção civil e acabavam as pessoas não levando o aterro lá e fazendo lançamentos clandestinos. Hoje, o aterro está operando bem. Temos os problemas lá ambientais que têm que ser resolvidos. Eu já expliquei como é que é o caminho que a gente está tomando. Mas a operação hoje, quem leva lixo, o lixo é recebido. Então, diminuiu esse volume desse problema na rua. Mas, independente disso, vem a fiscalização. A gente já aplicou nos últimos 4 meses, nós estamos em outubro, de agosto para cá, nós aplicamos 5 multas pegando o caminhão, jogando lixo em um lugar diferente. Está diminuindo, estava maior, já está diminuindo. A gente aplicou mais multa no início, agora está diminuindo. Mas aplicamos no interior e aplicamos aqui no Parque Icuí, naquela região ali, que também tinha alguns lançamentos lá em cima. Então a fiscalização atua. Mas quando a fiscalização chega, normalmente esse lixo já foi lançado. Então a gente tem pego a ajuda de morador denunciando, ou às vezes dando só a imagem da câmera que a gente consegue pegar a placa do caminhão que fez o lançamento, e aí a gente, junto com a Guarda Municipal, consegue identificar o proprietário e aplicar multa. Por isso que tem avançado. Então o caminho é esse, a gente está trabalhando. Melhorar a gestão lá do aterro, que o Alberto está fazendo, e aplicar a fiscalização em quem não obedece, não tem outro caminho. Quem quiser fazer a pergunta, eu vou pedir o favor de se inscrever. Bom, perdão, minha função é muito chata. Eu vou pedir ao secretário para não responder. Tá bom? Muito obrigada pela sua informação. Vou pedir o favor para não se manifestar mais uma vez. Por favor, o seu nome para ficar gravado.
Boa noite, meu nome é Léo Bettencourt, sou conselheiro da cidade, conselheiro do Conselho do Parque Nacional da Serra dos Órgãos e tenho acompanhado aí junto com o GT, né, essas questões. E me procuraram fazendo uma pergunta sobre as previsões desse governo são até 2019. E aí depois entra outro governo e esse outro governo faz outra coisa. Eu disse para essa pessoa, olha só, existem contratos em que o prefeito sai e o contrato permanece. Né? Isso é uma questão. E também, se nenhum prefeito que iria entrar depois, ele seria maluco de mexer num vespeiro desse para piorar, né? Porque essa questão do lixo chegou num patamar aqui eu acho que é uma das questões que mais unem os teresopolitanos numa questão de buscar soluções e deixar um pouco as vaidades de lado. Eu queria aqui sugerir, né, que sejam incorporadas nos planejamentos da questão do lixo uma intermediação não só no recolhimento de lixos orgânicos, né, e também de vidro, por exemplo, que possibilite coletivos, de preferência, né, organizados em cooperativas, se anteciparem a um moedor de vidro, por exemplo, né, para buscarem naquela fonte ali alternativas criativas de renda, como, por exemplo, nós vimos aí recentemente o que acontece lá em Bonito. As ruas de Bonito são adornadas por garrafas e com material de vidro reaproveitado criativamente e vira um produto da cidade para venda ao turista. Então, eu acho que é uma maneira da gente aproveitar o lixo, uma parte que perto do contexto total é muito pequena, mas perto do contexto social pode ser que alavanque a vida de muitos trabalhadores. Obrigado. Está anotado, Léo. É uma boa proposta. Bem, voltando aqui. Ficou uma perguntinha sem responder, mas já respondeu ao rapaz ali. É o seguinte, mas eu tenho uma complementação. Pelo que eu entendi, lá atrás, nas audiências públicas na Câmara, ele não cobra o dinheiro que você falou que ele cobrava, tá, por instalar a usina. A usina é custo zero. O que ele cobra é uma parte da operação que você pagava para o detentor da empresa que tomava conta do ficha. Que você paga para recolher e paga para destino final. É isso que ali ele cobra uma parte e que não é tão. E que é revertida para a prefeitura em energia. Por isso que o custo operacional dela, tá, tende a zero. Tá? Porque o que você paga e tal. Hoje você quer fazer um transbordo e um destino final em Friburgo ou em qualquer lugar, Seropédica ou alguma coisa parecida, que vai custar 4 vezes mais você pagar o que você pagaria aqui. Para esse destino final, eu não estou entendendo a sua colocação. Porque o que você pagaria hoje, que já estaria pronta, rodando e hoje já operando, tá? O seu destino final, hoje, o custo que fosse 70% do que o cara cobrava à época, ou alguma coisa parecida, eu não sei se foi isso que foi dito, você vai pagar muito mais caro para fazer um transbordo para outro município e mais um destino final lá no outro município. Um consórcio como o de Friburgo, acho que é Herói Galvão, se não me engano, cobra muito mais caro que se cobrava aqui em Teresópolis para destino final do ficha. O secretário também que falou que o ficha está resolvido, pelo que eu tenho visto lá, não está resolvido não. Eu tenho passado lá, continua o lixo aparecendo e a urubuzada e os catadores de lixo lá. Então a informação é imprecisa e incorreta. Tá? É isso que eu queria dizer. Só isso. Vamos voltar aqui para eu tentar explicar mais uma vez. Essa empresa que está indo lá, ela não vai receber lixo. A que está ficando lá. Ela vai tirar o lixo que está enterrado lá. Ela não vai receber lixo que está lá, de fora da cidade. Esse lixo da cidade vai ser levado para fora. E aí, essa história do transbordo é que é um projeto que o governo do estado, a gente ia propor isso ao Fundo Estadual de Conservação Ambiental, que eles bancassem para a gente esse transbordo.
eles assumiram e eles vão bancar esse processo. Eles vão escrever o projeto, eles vão contratar, eles vão colocar para fazer o transbordo. São dois assuntos diferentes. Por isso que eu falei, né? No momento que a gente conversou, era a operação do futuro, não é a remediação. São assuntos separados. Fechei porque eu estou com febre. Boa noite, eu sou o professor Marcão, sou o presidente da Associação de Moradores do Alto. A minha pergunta é só sobre o transporte do lixo. Eu não quero saber nada sobre a questão da aterro em si, mas sim o processo do transporte, tudo bem? Eu tenho 8 perguntas, eu queria perguntar e ter a resposta que eu posso anotar e levar para a minha Associação de Moradores. Pode ser? Bom, eu queria saber qual é o EPI oferecido aos coletores de lixo. Equipamento de proteção individual. Marcos, você chegou depois e não está sabendo. Nós combinamos de se fazerem as perguntas todas sim. E depois eles respondem. Então eu vou fazer. Tá bom? Obrigada. Tá. Pergunta número 1. Qual é o valor do contrato que a atual empresa que recolhe o lixo na cidade? Qual o valor do contrato? Pergunta número 2. Esse contrato é de qual período? 1 ano, 2 anos, meio ano, 5 meses, 4 meses, 3 meses? A gente quer saber. Iniciou em que data e qual é a vigência? Vai até qual data? Pergunta número 3. Qual é o EPI que é oferecido aos coletores de lixo? Pergunta número 4. Existe vinculação solidária da Prefeitura Municipal de Teresópolis no caso de algum coletor ser acometido de alguma doença infectocontagiosa que torne o inválido parcialmente ou totalmente para o trabalho? Pergunta número 5. Há algum seguro de acidente contratado pela empresa para cobrir esses possíveis sinistros a esses coletores, uma vez que eles são cidadãos teresopolitanos? Pergunta número 6. A BM sabe qual é o valor, a BMT, né, sabe qual é a composição das equipes de coletores em cada caminhão? Ela sabe quais são, quantos são, qual a formação, se estão com as licenças de treinamento em dia ou não? A APMT faz fiscalizações nas rotas de coleta para averiguar, letra A, se as rotas estão sendo executadas com a eficiência definida no contrato. B, se os coletores estão com os respectivos EPIs em conformidade com a legislação e com o contrato. Pergunta número 8. Por qual motivo as coletas das lixeiras avulsas não são realizadas pelas equipes de coletores dos caminhões captadores? Está tudo escrito aí. Não, você pode passar? Sim. Vou até pegar meu papelzinho. Depois eu te devolvo. O valor do contrato atual é R$8.440.000. Por ano, né? Por ano. Ok. Esse contrato é de 1 ano. 1 ano. Iniciou? Em 15, se eu não me engano, não tenho datas precisas, mas foi no mês de junho, 14, 15, parece que 15. De junho de 2018? 19, foi renovado para 19. Então vai até 15 de junho de 2020. Ok. Os EPIs oferecidos são normais, luva, calça, bota. Mas é a luva de plástico? É a luva... Qual luva? É a luva de brim? É a luva de manta? Vocês sabem? Não sei precisar para você. Posso fazer uma denúncia? Posso fazer essa verificação e depois encaminhar, inclusive. Nós temos na Associação de Moradores do Alto 6 coletores que moram no Buraco da Gata que tiveram os dedos perfurados porque a empresa está fornecendo luva de plástico e não luva trançada com limalha de aço, que seria o adequado para poder recolher isso. É uma denúncia que eu estou aproveitando para fazer. Marcos, mais uma vez, perdão, você chegou depois, não é para ficar no bate-papo. Desculpa, perdão. Tá? Eu faço normalmente pelo site. A associação faz pelo site. Eu ia pedir porque já fica registrado. Tá bom. Tá bom?
tem algumas questões aqui que eu não saberia te responder de imediato. Tá? Por exemplo? Eu gostaria que você depois enviasse todas para a Secretaria de Serviço Público e lá a gente vai verificar o contrato. Tá? Eu tenho o contrato na cabeça. Né? Se há seguro, sim, a gente exige que a empresa tenha seguro, sim. A Prefeitura sabe qual é a composição das equipes de coletores? Sim. Ele tem que trabalhar com um motorista e 3 coletores por veículo. Nós fazemos a fiscalização de rotas, sempre fazemos. Claro que a gente não consegue estar todo dia em todas as rotas fazendo, mas nós fazemos as fiscalizações. Uma semana a gente vai a uma rota, verifica, na outra também. Quando existe alguma demanda de algum lugar, a gente sempre vai fazer essa verificação e tem um funcionário que faz essa verificação das rotas. Hoje, a gente tem uma eficiência muito maior no contrato deles. A gente, inclusive, exigiu e foram substituídos gerentes e operadores deles que não estavam executando o contrato assim que a gente assumiu, como deveria. Então, foi substituído, sim, a gerência e a... Número. Você tem, assim, um parâmetro de eficiência, por exemplo, qual é a quantidade de volume de cheiro? Eu preciso desse valor, gente. A associação está perguntando. Não, que valor que você quer, não. Não, você não tem essa eficiência tipo que fala em números. Não, comigo não. Não posso te afirmar isso. Se os coletores estão, sim, eles estão. Pelo menos os que a gente, quando faz a fiscalização, pode ser que fora dessa fiscalização a gente tenha alguém trabalhando que não esteja. Mas sempre que a gente faz a fiscalização, eles estão lá. Aqui você está perguntando das lixeiras avulsas não são realizadas pelas equipes de coletores. Porque eles passam e não recolhem da lixeira. Aí depois vem uma van, uma saveira, para poder esvaziar as lixeiras. Por que disso? É questão operacional deles, cara. Porque ou o caminhão... acontece que muitas das vezes o cidadão joga entulho, terra nessas lixeiras avulsas. Você está falando de poste? É a lixeira de poste. As lixeiras de poste normalmente são recolhidas pelos nossos varredores. Isso não está no contrato da concessionária. Eles fazem a coleta do resíduo residencial. Essas coletas de postes são feitas pelas nossas equipes de varreção. Por isso que nós temos à noite equipes fazendo e temos de manhã saindo 6 horas fazendo esse trabalho. Espero ter atendido e o que você depois me encaminhe para a secretaria. Por e-mail, secretaria. Por escrito. Obrigado. Obrigada. Temos então 2 pessoas que ainda querem fazer perguntas, 3 e encerramos. Tá bom? Não? Quem é a 4? 1, 2, 3, foi Eduardo. Foi Eduardo. Heloísa também? Então as 4 pessoas e a gente encerra, tá bom? Ai, gente. Darlene, qual é a ordem? Tá. Vou pedir para serem breves nas suas perguntas, tá bom? Tendo em vista que todos já fizeram perguntas, ok? Primeiramente, na minha primeira fala, eu não quis mostrar muito grosso com as instituições aqui que representam o setor empresarial, comercial, mas é que me preocupa a questão que hoje essas instituições não têm feito educação ambiental entre seus associados e seus coletivos. Também nem o secretário, quando eu disse sobre a questão do catador. Eu entendo que o catador ele faz aquilo porque ele não tem outro meio de sobrevivência. Essa semana eu passei por uma catadora que você vê visivelmente, ela poderia estar no comércio, mas ela está catando lixo.
né? Uma senhora negra, jovem, que poderia estar usufruindo do comércio como um todo. A minha pergunta vai muito do que o Marcão fez aqui, né? A questão que assim, a gente não tem uma questão punitiva para as empresas e a própria população mesmo, eu como residencial, na hora de colocar o nosso lixo de forma desorganizada. Eu quero perguntar ao secretário de Meio Ambiente e de Serviços Públicos como que pode se fazer isso, essa fiscalização, né? Porque gostei de ver, vocês estão preocupados com a educação ambiental. A gente tem no Brasil, como eu já disse aqui anteriormente em outros momentos, que está na declaração de Agenda 2030 e lá está a questão do lixo. Vocês estão propondo, fazendo isso e tal. Louvo a iniciativa da Prefeitura, mas a gente não pune. A gente é uma sociedade que a gente está acostumado a fazer a nossa coisa errada e ter uma sociedade impune. Então, eu quero saber o que a Secretaria vai propor para fazer. E, para concluir, para não ser muito repetitivo, eu quero propor também às duas secretarias que conversem com as instituições também nesses setores do comércio, da empresa, tal, para elas fazerem as suas educações ambientais. Obrigado. A gente conversa sim, tem conversado até bastante, né? Tanto a Secretaria de Serviço Público relacionada à coleta, quanto a gente a separação do lixo para a futura implantação. E a questão punitiva, ela está muito amarrada à regulamentação também da lei de grandes geradores, que ali a gente define valores de multa, mas apesar disso, a gente tem multado sim, a gente já multou algumas empresas na Calçada da Fama e na Duque de Caxias há poucos dias, estou falando aqui os últimos que eu lembro, que foram por conta disso, de colocar lixo fora do horário, isso tem acontecido, pode não ser com velocidade, com volume que você espera, mas tem acontecido sim. Entrou uma das... Seu nome de novo, por favor. Eu volto a dizer... Rodrigo, dá uma maneira, tá? Ele entrou num assunto que eu ia comentar, que todo mundo adora falar do famoso primeiro mundo acima da linha do Equador, que ninguém joga lixo no chão, mas quando o pessoal vai no cinema, nos teatros, o lixo está todo jogado ali, ou então jogado dentro do metrô, porque na rua não pode, porque a multa é violenta. Então era isso que eu ia dizer para vocês, que todo mundo tem que ser multado. O Rio multou por fumar ou jogar guimba de cigarro no chão. A mesma coisa podemos fazer com o lixo. A outra coisa é a denúncia que eu estou fazendo. E eu estou assumindo essa denúncia. Eu estou cansada de ver o terreno da Sudantex virar lixão do pessoal das obras aqui em volta. Então, temos que ter mais fiscalização. Essa fiscalização que é em determinado ponto, não, ela tem que ser geral. Outra coisa, você disse que vai usar os postos de saúde. Esquece os postos de saúde. Bota nas escolas. O filho vai entregar ao pai essa informação. Bota a turma daqui da divulgação, comunicação, propaganda, não sei o que tem na prefeitura, para botar esses prospectos para fora. Agora vai ser hora de rodar prospecto verdadeiro, com informações e principalmente com um pequeno detalhe. Você vai ser multado. Você vai pagar pelo seu erro. Em relação à denúncia, a gente vai apurar e vai aumentar a fiscalização aqui na área. E essa sugestão de consultas, ela é interessante, ela está dentro de um projeto com a Secretaria de Educação, nossa educação. Mas a gente não vai abandonar os agentes comunitários de saúde, não, que eles são fundamentais também. Eu concordo que tem que divulgar bem. Heloísa, de novo. A minha pergunta, não sei se é pergunta, se é um pedido, se é um socorro, ou o que seja. Alguém falou e veio à minha mente. O interior é um lugar muito esquecido. Primeiro que ele não é muito visto, e segundo, não é um foco muito assim visível. E é preocupante porque a natureza é maior ali até do que em outros lugares. Nessa firma que faz a coleta e tudo, eu acho que o lixo de lá é o mesmo lixo de cá. A educação, é lógico que vai ser para todos. Por que lá a coleta é tão mais reduzida?
Alguns bairros têm mais, mas o interior não tem. É triste você olhar quando você vai daqui, eu fico com Sucesso, Sebastiana, Água Quente, a quantidade de lixo naqueles condomínios, principalmente, porque não tem coleta com muita frequência, ou tem. Ou é fiscalizado. Qual o problema que existe com o interior? Existem as rotas, né, de coleta, e normalmente são 2 vezes na semana, e tem alguns lugares que em determinadas épocas, como no período de chuva, eles não conseguem realmente coletar pela deficiência que a gente tem nos estados de cidades, sobretudo de chão. Nós temos intensificado, sim, a fiscalização sobre a coleta no interior. A Prefeitura tem feito, desde uns 4 meses atrás, a gente está fazendo o chamado Prefeitura Presente, onde a gente vai, tanto nos bairros quanto nós vamos pelo interior. E lá a gente identifica aonde existem essas deficiências de coleta e estamos corrigindo. Porque às vezes não complementavam, quando se foi feito as rotas, né, que isso foi lá atrás do primeiro contrato, não contemplavam alguns locais. E a gente está com isso pedindo para que se inclua nos roteiros, novos roteiros. A gente tem feito esse acompanhamento nessa área. Existem algumas deficiências, sim, mas estão sendo corrigidas. Sim, esse ano, provavelmente, no término desse contrato, deve ser feita uma nova licitação de empresas para coleta, e vão ser corrigidos todos esses pequenos detalhes que passaram, às vezes de uma coleta do interior, uma localidade que não foi contemplada no contrato, e aí são contratos, ele lá tem a relação aonde ele tem que prestar. O que nós temos feito é pedindo à empresa para acrescentar as rotas, né? Porque quando você fecha quando você vai na licitação, você já tem que estar com todas as rotas determinadas, né, para formar o preço daquela coleta. Apesar de que o valor é o mesmo e eles recebem por peso, né? Então, eles têm interesse também deles, é interesse deles que faça coleta, porque eles vão receber mais, né? É Rodrigo, meu nome, Coblitz. Bom, sendo objetivo. Flávio, olha só, não tem por que a gente não fazer esse decreto agora. Se a empresa recebe a obrigação de destinar o lixo dela, a grande geradora, Regina, Extra, etc e tal, ela vai fazer a destinação onde é feito hoje, só que é pago por mim, por todos nós. Quando mudar o lixão de lugar, ela vai se adequar. Atualmente nós pegamos nosso lixo e levamos para o lixão e pagamos o extra, que não é obrigação dele fazer, que era a obrigação dele pagar por isso, mas quem paga é a gente. Então, não sei, pensa nisso, assim, vamos fazer esse decreto logo para a gente livrar o nosso, a Inova sobre isso. Ó, eu tenho 2 minutos aqui. Eu preciso saber também sobre o isopor, como é que a gente pode fazer a reciclagem do isopor. Olha só, nós temos... Você deu a entender, e o Beto também deu a entender, que existe uma coleta seletiva já aqui. Inclusive teve um valor de 600 mil reais que a gente economizou, 480 mil, e fez essa compra com coleta seletiva. Então eu deixo a pergunta aí, se existe, onde está acontecendo, em qual bairro está acontecendo isso. Quando que a PMT vai fazer a disponibilização desse caminhão? Porque se a gente vai jogar, eu não tenho certeza, acho que não é a melhor estratégia a gente botar uma coleta seletiva muito longe daqui. Acho que gera menos emprego do que se a gente tivesse uma estratégia de trabalhar com as associações e coletores fazendo esse rearranjo de transporte. A impressão que eu tenho foi algumas coisas que eu tinha lido gerava nesse sentido. Mas a opção da PMT é jogar para 3 córregos e fazer o caminhão fazer porta a porta. Eu acho que isso não é o mais inteligente a ser feito. Eu queria saber se vocês pensaram sobre isso de alguma forma e se tem alguma forma ainda da gente intervir nesse processo para vocês
repensarem sobre isso, por favor. O Beto, a gente, no ano passado, nas audiências públicas, a gente solicitou esse peso aí, essas pesagens, que era feito pelo Fischer, até porque a gente tinha a pretensão de tentar entender o caminhão que vem de onde e vai para lá, quanto que ele pesa, para a gente tentar dimensionar, inclusive, algum trabalho de educação ambiental para diminuir o volume de lixo. Esses números entrariam para subsidiar esse estudo. E a gente não teve esse número, mesmo que tenha sido enviado pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente, o Tenente Jaime, foi para a Secretaria e não teve a resposta. Eu queria deixar aqui o meu pedido desde já, para você, que esse número é um número importante para a gente pensar sobre gestão de lixo. Então, eu gostaria desses números, a Câmara, deixa esse pedido aqui sendo feito. Essa história da coleta seletiva, não foi isso que eu falei, não. A coleta seletiva não existe na cidade. O que importa, não existe caminhão olhando para a coleta seletiva. Agora o caminhão nosso está pronto para começar a funcionar a partir do momento que eu tiver o galpão operando, a cooperativa funcionando, e aí a minha previsão é em janeiro. Foi isso que eu falei. Em relação ao isopor, a gente ainda não tem destinação adequada para o isopor mesmo. É um material que tem pouco valor agregado, então não adianta a gente botar na cooperativa, ninguém vem buscar em Teresópolis. Aceitamos sugestões para lidar com o isopor. A área longe eu já expliquei que é o galpão que a gente conseguiu comprar e a gente vai ter que adequar a operação em relação ao preço que foi disponibilizado. Concordo com você plenamente que seria ideal que ele fosse aqui, onde tem mais pessoas, próximo à rodoviária, mas a gente não tinha dinheiro para comprar, a gente conseguiu o mais perto possível, foi lá. Agora, ele é muito bom, ele está dentro de uma rota, é só a gente ajustar a logística e a gente consegue resolver os problemas, eu não tenho dúvida disso. Quando eu disse para você que a gente economizou, porque existem as lixeiras viciadas, que a gente chama de lixeira viciada, onde se coloca uma caçamba, se torna uma lixeira viciada e as pessoas jogam lixo não só dentro das caçambas, como no entorno das caçambas. Mas não é só o resíduo. Ele joga entulho, joga terra, joga saco de corte de grama, joga poda de árvores, esse material era coletado pela empresa bem nova. Então, a gente quando nós assumimos, nós passamos a recolher por que para recolher pelo serviço público? Porque nós estávamos pagando entulho, terra e outros insumos, né, que são jogados na lixeira viciada, como se fosse resíduo de lixo. E a diferença básica é que o resíduo ele pesa em torno de 25% a 30%, né? Ou seja, 300 gramas, 250 a 300 gramas por litro. E o entulho pesa 1 quilo ou mais, dependendo do que seja. Então, todo esse trabalho de limpeza no entorno das caçambas, não nas caçambas, porque isso é feito por eles. Nós é que coletamos. Então, foi aonde nós economizamos esses valores. Tá? A outra pergunta que você fez é em relação ao peso. Os números da pesagem, isso. De quanto se pesa no mês, você quer saber? Por caminhão, por entrada. Os caminhões de peso é variável. Né? Mas vocês anotam isso em algum lugar? Tem essa informação? Claro, tem que ter, claro. Eu tenho uma planilha fechada mensalmente, eu tenho planilhas diárias de cada veículo, com o que ele entra, com peso bruto, o que ele sai e qual é essa diferença. Isso é armazenado e tem que estar armazenado sempre dentro da nossa secretaria. Isso é um controle. Pedindo a disponibilidade. Sim, sem problema. O que você quer, de que período a gente vai disponibilizar. Pesos diários, não importa quantos veículos entram, qual o peso que ele tem. Isso é aberto. Ô Calixto, você falou agora, ainda pegando esse gancho que você fez, que você sabe o peso de cada caminhão. Como? Não tem balanço. Ele acabou de dizer que não tem balanço.
Eu falei que não tem balança? Falou que não tinha balança, você não pode dispor do peso da balança. Falei que é pesado. Peso. Que vai disponibilizar? Sim, eu tenho peso, eu tenho a balança lá, o carro entra com peso bruto e sai depois e está lá o peso. Tá, então vamos lá. Ô, Flávio, você falou em queima de lixo. O Brasil fez uma lei de resíduos sólidos exatamente para evitar a queima de lixo. Por quê? Porque é uma coisa altamente poluente e tal. No Japão, a solução deles é queimar o lixo. Aqui existe uma grande discussão com referência a isso. Por quê? É necessário, é obrigatório e não pode ser diferente ter uns filtros na ponta do coelho. Esses filtros custam 4 vezes ou 5 vezes mais a operação que a pessoa faz. Então, ou a pessoa não substitui esses filtros ou não usa esses filtros. Isso traz a corrupção, porque o fiscal que vai lá ver, ele não vai subir lá para ver, ou a pessoa tenta omitir. Né? Eu queria saber como é que você vai resolver isso, se no Brasil inteiro se aboliu essa prática. Eu estou dizendo isso como auditor da Petrobras que eu sou, e como auditor, por exemplo, de uma Reduc, que o flare dela, quando é de noite, ele libera, e tem um fiscalzinho lá que multa a Petrobras direto em função disso. Por isso que eu estou dizendo isso. Tá? Então você vai colocar uma usina produzindo e queimando lixo. Como é que você vai controlar esse filtro se você não tem nem pessoal capacitado para saber se esse filtro é um filtro já completamente já em desuso para ser descartado e ser colocado outro, ou se a empresa vai tirar, ou se a empresa vai botar, ou se a empresa vai enganar os fiscais da prefeitura? Não é a prefeitura que fiscaliza, não. Esse licenciamento é do INEA. Lembrando que quem indicou eles para a gente foi a Secretaria de Estado do Ambiente e o licenciamento e a fiscalização deles. A gente vai trabalhar como apoio a eles, mas a fiscalização é deles. Agora, em relação à tecnologia, existem diversas hoje. Não é a primeira usina, acabou de ser inaugurada agora uma usina seropédica de queima de lixo para geração de energia com filtro adequado. Se inaugurou lá, inaugurou em Caju, inaugurou em vários lugares, por que não pode não? Por que não pode aqui em Teresópolis? Então, assim, existe tecnologia, o custo-benefício, o custo financeiro é da empresa e a licenciamento não é da prefeitura. Não é a prefeitura que tem que ficar preocupada com esse ponto de fiscalização, mas a gente pode apoiar sempre que possível. Agora, se é viável financeiramente ou não, é a empresa que tem que dizer para a gente. Então, volto a dizer, o INEA... Fica disponibilizado, Flávio, rapidinho. Fica disponibilizado isso daí, esse contrato aí que você falou do INEA, permitiu. Esse contrato do INEA, esse licenciamento que o INEA permitiu, fica disponibilizado na Secretaria do Meio Ambiente? Essa autorização, eu gostaria de depois falar que é essencial. Bom, aqui se encerra a audiência. Agradeço bastante, em nome do Conselho Especial do Grupo de Trabalho, a presença de todos, em especial ao secretário Flávio Castro e ao secretário Beto Calixto por terem aceitado o convite. E eu gostaria de dar 2 recados, tá, Eduardo? Para quem não sabe, Eduardo foi meu aluno, tá? Então, nós estamos em casa. E junto com o filho, olha que coisa boa. Bom, na segunda-feira, nós teremos aqui, às 18 horas, a reunião do CONDEMA, Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente. Na quarta-feira, às 16 horas, de novo aqui, nós teremos na quinta, dia 10, às 16 horas, de novo aqui, nós teremos uma reunião extraordinária do Conselho Municipal da cidade para tratar especificamente do transporte para o interior. Eu não sei se os senhores sabem, nós estamos com um problema sério em relação ao transporte de passageiros para o interior. Tá bom?
Gente, muito obrigada. Desculpem, mas o meu papel é cruel, tá? Um ótimo restinho de noite.